Bonjour! Estamos no pátio de honra do Château de Fontainebleau, um dos castelos franceses mais impressionantes a 1 hora de trem de Paris. Aqui residiram 34 reis e 2 imperadores. Assim como o castelo, os pátios e os jardins impressionam. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito, para a segunda parte do nosso passeio com informação pelo domínio do Château de Fontainebleau. Vamos explorar os pátios do castelo e os seus vastos jardins. O link do nosso passeio pelo interior do Château está no descritivo deste vídeo. Nele, contamos a história dessa escadaria monumental, marca registrada do Château de Fontainebleau, e o luxo de suas dependências. A existência do castelo é atestada desde 1137 e está relacionada com a floresta com o mesmo nome. Era uma das residências favoritas de Luís IX, mais tarde São Luís. Foi, no entanto, com Francisco I, a partir de 1528, que Fontainebleau cresceu de tamanho e ganhou notoriedade na Europa. Tudo começou aqui, neste pátio interno chamado de Cour Ovale, e considerado o coração histórico do château. Francisco I decidiu demolir a maior parte do antigo castelo medieval e erguer sobre as velhas fundações um edifício novo, estilo renascentista e com telhados altos. Do antigo castelo medieval resta essa torre, uma espécie de donjon francês fortificado, onde na Idade Média ficavam os quartos dos soberanos. No pátio oval, outros conjuntos arquitetônicos que não obedecem necessariamente uma unidade. Seguimos para o Cour de la Fontaine. O nome Pátio da Fonte em português é referência a uma fonte que existia aqui em 1541, com uma estátua de Hércules, herói grego, feita por Michelangelo. As construções são mais uniformes se comparadas com o pátio oval. Apesar de erguidas em épocas diferentes, tem como padrão comum pedras talhadas e telhados de ardósia. O Museu Chinês da Imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, fica aqui. Momento de apreciar a Halle Belle Cheminée, aqui no Pátio da Fonte. A ala da Bela Lareira foi construída entre 1565 e 1570 por encomenda da rainha Catarina de Médici. O projeto é de Francesco Primatizio, talentoso pintor, escultor e arquiteto italiano que passou a maior parte da sua carreira na França. A escadaria dupla, com rampas divergentes, garante um equilíbrio arquitetônico notável, ressalta o Château de Fontainebleau, nossa fonte para a produção deste vídeo. Nos nichos, estátuas de bronze de 1930. As originais do século XVI foram substituídas por cópias de modelos feitos em Roma. São deuses e heróis da mitologia greco-romana. Do pátio da fonte, vemos ao fundo da Lagoa das Carpas um pequeno pavilhão. Foi construído em 1662 por Louis Le Vau, um dos mais importantes arquitetos do rei Luís XIV. No Segundo Império, era palco de festas náuticas promovidas por Napoleão III e pela Imperatriz Eugênia. Hora de apreciar a fonte que substituiu a de Hércules, realizada no século XVI, como já comentamos. Foi instalada aqui em 1824. Exibe uma escultura representando outro herói grego, Ulisses. Foi executada por Pierre Petitot. Estamos diante da Porta Dourada, considerada a entrada histórica do Château pelo pátio oval, que vimos há pouco por dentro. Trata-se de um portão monumental que ganhou notoriedade na Idade Média e no século XVI, por misturar a arquitetura medieval e renascentista. A Porta Dourada contém elementos da antiguidade, marca do Renascimento italiano que ganhava espaço na França do século XVI. O período de construção é identificável graças aos símbolos reais de Francisco I, mantidos até hoje. A Porta Dourada data de 1528. A construção, que no dia da nossa visita passava por restauração, é simétrica, pontuada por falsas colunas e galerias sobrepostas, com frontões triangulares
uns dos primeiros executados na França. Apesar dos traços renascentistas, o edifício mantém características medievais, explica o Château de Fontainebleau. A cobertura do pavilhão de acordo com a tradição gótica e o uso de arenito que conferem uma aparência mais austera, apesar dos afrescos e detalhes em dourado. Seguimos nosso passeio com informação pelo exterior do Château de Fontainebleau, que foi ampliado no século XVII. Estamos diante do Portal do Batistério, em referência ao batismo de Luís XIII, filho do rei Henrique IV, ocorrido aqui em 1606. A decoração tem como temas vitórias militares e as armas do rei. Foi Henrique IV quem mandou construir essa versão de Arco do Triunfo fora do padrão romano, uma inovação para a época. O portal ampliou consideravelmente o tamanho do pátio oval. As construções a seguir formam um vasto complexo de prédios erguidos no reinado de Henrique IV. O Pátio dos Ofícios, também conhecido como Distrito de Henrique IV, foi construído entre 1606 e 1609. Abrigava as cozinhas reais e os alojamentos dos funcionários. Estamos no Grand Parterre, um canteiro verde monumental que se abre para um parque e que é conhecido também como o Grande Jardim ou o Jardim do Rei. Foi pensado pelo paisagista André Lenôtre e pelo arquiteto Louis Levaux, sob o reinado de Luís XIV. Lenôtre e Levaux trabalharam num grande projeto, levando em conta os jardins justapostos, herança dos reinados precedentes. É muito agradável flanar por aqui. O alinhamento das árvores e o uso de perspectivas chamam a atenção dos visitantes. Na primavera e no verão, é um espaço ideal para fazer um piquenique, após conhecer o interior do château. O grande canal do Château de Fontainebleau foi criado sob o reinado de Henrique IV entre 1606 e 1608, na continuidade dos Jardins de Francisco I. É formado por um vasto corpo de água com 1,2 km de comprimento. Tem a particularidade de ser parcialmente construído acima do solo, informa o château. A escultura central de uma águia foi instalada em 1866 durante o Segundo Império. É do escultor Augusto Nicolas Kahn e fica na Bacia das Cascatas. O Grande Canal, com uma superfície de 45.600 metros quadrados e uma capacidade de 140 mil metros cúbicos, criou uma escala sem precedentes na França. Inspirou os grandes canais desenvolvidos na segunda metade do século XIX, em Vaux-le-Vicomte, Versailles e Chantilly. As esculturas a céu aberto compõem com o Grande Jardim de Fontainebleau, marcado por fontes, formas e simetria. Esta esfinge, por exemplo, é datada de 1664. Desde 1903, está ininterruptamente exposta aqui. O design do Grande Jardim que vemos hoje não é o mesmo pensado sob o reinado de Luís XIV, alerta o Château de Fontainebleau. Os desenhos criados por Lenôtre e Levaux desapareceram durante o reinado de Luís XV. Continuamos nossa flânerie agora em meio às fontes.
À distância, apreciamos os telhados do castelo. Fontainebleau conta com vários jardins, além do Grand Parterre. O château abriga o jardim inglês iniciado por Francisco I no século XVI. O rei tinha como desejo criar uma área verde com pinheiros. O jardim passou por reformulação sob Napoleão I e hoje é formado por vários bosques e um rio artificial. Passaremos por ele daqui a pouco. Merece destaque ainda o Jardim de Diana, idealizado pela rainha Catarina de Médici no século XVII e transformado ao longo do tempo. Sua marca é uma fonte central decorada com uma estátua de Diana, a deusa romana da lua e da caça. Aliás, os reis da França não apreciavam apenas jardins suntuosos, mas também eram apaixonados pela caça. A história do château está ligada à grande floresta de Fontainebleau, que virou propriedade real por volta do século X e que era explorada com frequência pelos soberanos franceses. A floresta fica distante 5 quilômetros do château. Aproveitamos para partilhar um pouco do folclore em torno do nome Fontainebleau. Não há unanimidade entre os historiadores sobre a origem do nome, estendido à cidade que se desenvolveu na medida em que o château se consolidava. Diz a lenda que uma nascente foi descoberta no coração da floresta que tinha outro nome. A fonte era tão cristalina que foi batizada de Fontaine Belle Eau, fonte da bela água em português. Com o tempo, virou Fontainebleau. Outra lenda sugere que o nome Fontainebleau viria de um cachorro chamado Bleu. O cão de Luís IX teria descoberto uma fonte durante uma caçada real, nascendo o nome Fontaine de Bleu. Fontainebleau mais tarde. Circundamos a Lagoa de Carpas de Fontainebleau, onde, como já falamos, está o pequeno pavilhão decorativo construído no século XVII. A Lagoa de Carpas deve seu nome à famosa carpa, cuja presença em Fontainebleau é atestada desde Henrique IV. A água da lagoa é retida por um dique, assinala o château. Criada na Idade Média para drenar a água dos jardins de Fontainebleau, serviu de cenário para suntuosas festas náuticas, tradição seguida no Segundo Império. Atualmente, é possível navegar com pequenas embarcações pela lagoa. O château disponibiliza barcos para os visitantes que buscam novas perspectivas. Desta vez, não passeamos de barco. Fica para a próxima. Estamos no Jardim Inglês, uma extensa área verde do domínio de Fontainebleau, repleta de esculturas e cópias fiéis de esculturas antigas. Muitas trilhas arborizadas, um convite para quem quer se perder pelo jardim iniciado por Francisco I. Deixamos você conferir.
Pequenas grutas dão charme ao cenário, cortado por um rio artificial criado quando os soberanos franceses residiam em Fontainebleau. Novamente próximos do castelo, nos deparamos com mais esculturas. Esta, uma cópia em bronze do gladiador Borghese, criação do período helenístico por volta do ano 100 a.C. Aqui, o gladiador ferido, cópia em bronze do original romano, baseado num exemplar grego perdido e datado também do período helenístico. Parada na Caverna dos Pinheiros, é considerada uma das primeiras grutas artificiais da França, construída no início da década de 1540 para marcar a entrada do Jardim de Pinheiros de Francisco I. Estamos chegando ao fim do nosso passeio com informação pelo Château de Fontainebleau. Terminamos aqui novamente, no Pátio do Cavalo Branco, a entrada de honra do castelo. Esperamos que tenham gostado da sugestão, dividida em 2 vídeos. No descritivo, link do outro vídeo específico sobre o interior do chateau. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no Instagram @parisdomeujeito. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!